Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murtibeda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha. Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro sobre o livro Experiência e Conhecimento. No último encontro, a gente viu esse tópico aqui. Investigação é ver se o que a Escritura diz é verdadeiro. Lembra daquelas características, né? Tem uma disciplina dentre, né, as qualificações do Vedanta que se chama de fé. O que é essa fé? É você aguardar, né, que a sua investigação traga o esclarecimento em você mesmo que está nas Escrituras. Isso é que é a fé, né? Você dá um voto de fé nas Escrituras e aí você vai investigar conforme as Escrituras. Então, por isso que ele falou que investigação é ver se o que a Escritura diz é verdadeiro. Isso tem a ver com o tópico seguinte, né, que tem até a ver com o post que eu coloquei hoje no grupo sobre Swami Dayananda falando em relação àquela pergunta do Ramana: quem sou eu? Porque muitas pessoas acham que investigação é ficar nisso, quem sou eu? Não, na verdade, é como o Swami fala ali, quem sou eu é um tópico que vai te apresentar um outro modo de olhar a questão. E o quem sou eu, ele vai representar um obstáculo para essa mente cognitiva. Então, o quem sou eu não vai trazer uma resposta para a pessoa como ela está acostumada a achar que são as respostas. É por isso que dá tanta confusão no uso desse recurso. Aí vem o James e ele começa a falar sobre isso, né? Fala isso de um outro modo. Não há qualquer contradição entre pensar e ser. Claro que não, né? Não tem como. Já que o pensar toma também a sua existência emprestada da consciência. O pensar, ele é uma ação, toda ação é um objeto no campo da experiência. Então, o pensar é mais um objeto. Só que, como as pessoas em geral, vamos ser sinceros, pensam muito mal, usam muito mal isso que a gente chama de mente, então elas acabam dando margem a pensamentos caóticos, porque a mente não para. A mente é um sistema que trabalha muito com associações. Então, se você não sabe lidar com esses pensamentos, se você não se relaciona com esse mecanismo de pensar, se você não desenvolve uma relação saudável, algo baseado no entendimento do seu corpo sutil, como ele funciona, quais as limitações desse ego, né, fazedor, usufrutador, então a mente acaba disparando numa série de pensamentos que a gente chama de sobreposições, né? Ela cria sobreposições de Nitya em Satya e de Satya em Nitya. E aí, o que as pessoas entendem por pensar, em geral, é uma profusão caótica de pensamentos aleatórios, costurados entre si de um modo forçoso pelo ego, de modo que isso lhe dê algum tipo de identidade. Por isso que a identidade das pessoas é caótica. Até porque na hora de costurar uma identidade material, elas costuram pensamentos caóticos. Então fica muito difícil, toda personalidade ela tem uma existência extremamente difícil. Porque o que a gente chama de personalidade é uma consciência que está se tomando por uma personalidade. E essa personalidade ela procura se sustentar através dos seus padrões de compreensão e pensamento do mundo. Tem até uns comentários
sarcásticos do Dayananda nesse vídeo, né? Brincando com as pessoas. Se você tiver uma mente vazia, tá, tudo bem, ela está vazia ali, mas uma hora ela vai entrar em funcionamento de novo e os seus padrões naturalmente vão voltar, porque não foram estudados, né? Não foram sistematizados, não foram expostos a um sistema de correção de modos de pensar. O Vedanta é um sistema de correção também. O caminho óctuplo do Buda, né, da senda budista, também é um caminho de correção de pensamento. O ocidental ele tem uma enorme dificuldade de entender isso, porque ele é muito egocentrado. Ele é muito centrado no ego individual. Então, ele tem dificuldade de entender isso. Aquelas 8, né, as 8 diretrizes que o Buda bota ali é para o indivíduo arrumar a mente dele. Né? É para isso que serve aquilo. Por quê? É porque com uma mente, né, mais estável, menos conflituosa, menos errática, menos caótica, é que a revelação do que você é fica mais plausível, fica mais fácil. Né? Então, vamos ver o que o James fala aqui. Né? Aqui ele recebeu uma pergunta. Essas perguntas, muitas vezes, misturam escolas diferentes, né? E, em geral, com uma compreensão não muito adequada de ambas. Eu tenho uma pergunta sobre o Zen. Recentemente, tenho lido muito sobre o mestre coreano de Zen, Seung Chan. Ele disse aos seus alunos que a prática correta era apenas não sei. Esse não sei é significativo para mim e quer dizer a mesma coisa que a Ramana falava. Não medite, seja. Não pense que você é, seja. Não pense sobre ser, você é. O que eu já posso até fazer um comentário aqui, é um monte de instruções mentais sobre como você vai lidar com esse problema de supostamente não pensar, não meditar, nem nada. Então, a gente, de novo, está naqueles loops incríveis, porque eles são óbvios, mas a pessoa demora a perceber. O problema é a mente, mas o que você está fazendo aqui não é usando uma instrução mental? Né? Mais mental do que isso é impossível. Né? Tenho dúvidas se esse não sei Zen pode me conduzir por todo o caminho, como Seung Chan sugeriu. Portanto, busco seu conselho. Realmente, uma mente errática, ela pode dizer apenas não sei. É uma visão bem realista do que ela ficar usando os padrões que ela tem usado habitualmente, e esses padrões levaram ela à confusão. Então, mas não é exatamente isso que as pessoas acabam entendendo, né? Elas acabam achando que o problema é com o pensamento. Tá certo parcialmente, o problema é com o modo específico de pensar, não é com a ferramenta do pensamento em si. Né? Então, vamos lá. Aí o James começa. Aqui está uma citação desse cara do Zen, vamos analisá-la. Vamos lá, ele está citando esse mestre Zen coreano. Quando você está pensando, a sua mente e a minha mente são diferentes. Quando você corta todo o pensar, então sua mente e a minha são a mesma. Se você mantiver a mente não sei 100% do tempo, não sei, não sei, nesse momento sua mente não sei, minha mente não sei e a mente não sei de todo mundo será a mesma. A mente não sei já parou de pensar. Parar de pensar quer dizer nenhum pensamento. Nenhum pensamento significa mente vazia. Mente vazia significa anterior ao pensar. O seu anterior ao pensar é a sua substância. Às vezes eles chamam da mente pura de Buda. Não sei se nessa escola, mas a escola Mahayana chama. Meu anterior ao pensar é minha substância. E ele bate no peito. A substância desse bastão, a substância universal, a substância de tudo. Trata-se da mesma substância. Bom, então, quando você mantém a mente não sei 100%, não sei o tempo todo, nesse momento você é o universo é você. Você e tudo se tornam um. Isso é, como dizemos, o ponto primário, o ponto fundamental. Então, não sei não é não sei. Não sei, na verdade, é o ponto primário. O nome do ponto primário é não sei.
Algumas pessoas dizem que o nome do ponto primário é mente, ou Buda, ou Deus, ou natureza, ou substância, ou absoluto, ou energia, sagrado, ou consciência, ou tudo. Mas o verdadeiro ponto primário não tem nome, não tem forma, nem discurso, nem palavra, porque ele é anterior ao pensamento. Só quando você mantém uma mente não sei 100%, não sei, nesse momento você e tudo já se tornaram um. Então eu lhe pergunto, quando você mantém não sei, nesse momento, esse bastão e você são o mesmo ou são diferentes? Vamos ver, isso aqui vai ter uma interpretação em cima. No fundo, ele não está errado, mas vamos ver o que ele está dizendo. Nessa passagem, você vê o que ele quer dizer com não sei. Ele quer dizer ter uma mente aberta para que o conhecimento do ser possa ocorrer. Na verdade, ele está tentando dar para o buscador o conhecimento do ser. Ele está falando sobre o ser, o ponto primário. Ele pode saber quem ele é, mas ele não é um professor muito habilidoso, porque está usando linguagem experiencial e persuadindo o buscador. Ele não diz para a pessoa que ela é o ponto primário. Ele está dando conhecimento indireto. Pode ser que ele esteja fazendo isso porque o ouvinte tem uma mente mundana muito agitada, muito cheia de desejos e afazeres. Ou seja, tem um contexto em cima do qual esse esclarecimento do mestre Zen está sendo dado. E, nesse caso, ele deveria provavelmente dizer para a pessoa para fazer karma yoga. E esse é o único tipo de conhecimento que o ouvinte vai entender. Mas é assim porque, provavelmente, o professor teve algum tipo de epifania e pensa que o discípulo, para se livrar da mente, precisa se livrar da mente para experienciar essa epifania. A gente sabe, pelo Vedanta, que toda epifania ela ocorre no corpo sutil. Então, é graças ao seu instrumento de experiência que você pode experienciar uma epifania. A ideia básica do Zen, eu creio, é a transmissão da experiência e não a transmissão de conhecimento. Se fosse sobre conhecimento, por que chamar de transmissão? O que você transmite é energia. Você ensina conhecimento. Essa abordagem de ensino é típica da visão experiencial da iluminação. É um tópico bem polêmico, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Ele indiretamente aqui, ele está dizendo, sim, que a única mente que existe em comum com todos, e, portanto, seria a mente de todos, é o tal do ponto primário. E ele dá uma geral. Ele diz, que algumas pessoas chamam de mente, Buda, mente pura de Buda, Deus, natureza, substância absoluta, energia, sagrado. Agora, a definição dele de uma mente adequada para isso, que seria uma mente anterior ao pensamento aqui, seria a mente adequada ao conhecimento. Isso pode dar margem a muita confusão, porque o conhecimento pode ser veiculado pelos pensamentos. Esse é o ensino do Vedanta todo, é assim. É um sistema que usa palavras, então ele usa pensamento. Então pode dar margem a esses enganos. Eu vou dar aqui uma posição pessoal. Depois de uns 10 anos lendo isso, investigando bastante, passando por várias abordagens, o que as pessoas, para mim, chamam de pensamento, para mim que ficou claro, é o condicionamento, traduzido em objetos sutis, em pensamentos que versam sobre a sua personalidade e o modo como ela apreende o mundo. É o pensar regular de uma pessoa que está aí no samsara. A pessoa pensa sobre o quê? No fundo, ela pensa sobre ela, o tempo todo. Como eu vejo o mundo, como eu sinto o mundo, como eu me descrevo. Realmente, sob esse ponto de vista, você tem que buscar algo fora disso para compreender realmente o que você é. Porque esse pensamento condicionado, ele foi usado para condicionar você, não para libertá-lo do condicionamento. Então, hoje em dia, eu acho que quando se fala de mente e pensamento,
está se referindo ao o Vedanta chama de vritis rajásicos e tamásicos, fundamentalmente, embora possa ter aí vritis satívicos, né? Mas são aqueles vritis usados para condicionar o indivíduo a uma entidade corpo-mente, condicionar o indivíduo à identificação com a rancra, com o ego. Tá? É assim que hoje em dia eu vejo, quando uma pessoa diz assim, a mente tem que parar, o problema é a mente. A pessoa, no fundo, está falando do modo dela enxergar as coisas, só que para ela isso não é claro. Porque para uma pessoa que as coisas não estão claras, o pensamento, né, condicionado dela apresenta certezas que qualquer investigação vedântica vai deitar por terra. Tá? Esse que é o bacana do Vedanta. O Ó, Vedanta ó, ele mostra para você onde está o problema e ele prova para você. Ele diz assim: investigue. No fundo, o que o Vedanta faz é fazer com que você investigue o seu meio de experiência, o modo como ele está sendo usado, através de um novo input de dados para esse meio de conhecimento, que é chamado conhecimento vedântico. Compara o modo como o Vedanta lida com o conhecimento e como você lida com o conhecimento, né? É inevitável que o indivíduo ele é trazido ao Vedanta pelos problemas gerados pelo condicionamento. Então, também não tem como negar que ele vai ter que buscar algo fora desse condicionamento. Então, se você chama essa mente condicionada de pensamento, a mente, e vai usando esses nomes genéricos que acabam atrapalhando, confundindo, porque eles não são específicos, né? Quando a gente está lidando com uma instrução, a gente precisa de delinear do modo mais preciso possível para a gente ver onde é que está o problema e lidar com ele do modo mais preciso possível. Tá? Então, eu tenho esse Alex, comentário a fazer. Oi, Betânia. quando eu ouço, né, é, essa frase inteira, essas duas, para mim, a minha mente é um pouco incompreensível, sabe? Do que ele está falando. É como se eu não conseguisse, parece que eu tenho que decifrar, né? Isso, E ler muitas vezes até que eu pegue em isso, algum ponto o fio da meada, porque para isso. mim fica um pouco confuso, eu não consigo, dessa maneira que está sendo explicado, nem investigar sobre isso. A princípio, eu não sei se é porque são palavras diferentes daquelas que a gente usa. Uhum. Mas, assim, como eu tenho esse estudo com o Vedanta, é possível, em algumas frases, enxergar que tem pistas, né? Isso. Mas não tem muita clareza. Não Então, eu tem. fico pensando, né, é, nesse lugar, assim, né, de como chega essa informação como sendo algo, assim, para poucos, não ordinária, né, como a gente faz no Vedanta, que a gente vai avaliando e todos podem alcançar esse conhecimento por uma compreensão simples. Ali Uhum. me parece que, olha, você precisa ser muito, assim, ter um cérebro muito genial para poder entender o que é. Então, não sei, não sei é o ponto primário, o nome, entendeu? Eu só estou dizendo isso porque, né, é uma bênção o Vedanta, no sentido da clareza, da simplicidade e aí da lógica, e que você, com um cérebro muito simples, você pode compreender, né? Porque isso, para mim, é um pouco inalcançável, assim, tipo, eu fico, olha, peraí, não, deixa eu ver se eu entendi, sabe? É, é o problema, né, de um conhecimento que ele é verbalizado, mas você não tem meios adequados para veicular ele. É exatamente o que você está falando. Então, ele pode dar margem a muita confusão. Eu me lembro que eu ficava muito confuso quando eu lia Ramana, quando eu lia Nisargadatta, quando eu lia o Robert Adams. Hoje em dia eu vejo que o que eles falam faz sentido, claro,
mas, assim, dentro do corpo de conhecimento que eles apresentaram, dá para ver claramente que é um corpo que ele não tem uma estrutura, né, que se explique por si mesma, né, ou que precise de um professor para esclarecer uma linguagem que vai ser usada de um modo muito comum e muito simples. No Vedanta, você precisa de um professor que esclareça a ferramenta, já que não é ele que vai te transmitir conhecimento, coisa alguma. Conhecimento, o indivíduo vai ter que cavar, né? Vai ter que cavar seguindo o escutar, o refletir sobre o ensinamento, tirar as dúvidas e aplicar esse ensinamento. É o aluno que cava o conhecimento dele. O professor elucida, ele tira as dúvidas. Ele pode orientar, mas o trabalho todo é feito pelo aluno, né? Nesse caso de um texto desse, ele é um texto muito cifrado, né? Você teria que interpretá-lo, teria que encontrar algum parâmetro para lidar com ele, né? Ou com o passar do tempo, você acaba vendo que todos esse modo de ensino, ele apresenta basicamente a mesma formatação, ele vê um local, que chamaria de mente, que é onde está dando problema, que é onde reside a identificação, e, de uma certa forma, meio que condena a mente, né? A pessoa que está ouvindo isso, talvez das primeiras vezes ou até depois, ela pode até ficar com uma visão negativa da mente, né? Na verdade, é só um modo de colocar a mente como um criador de problema, o que não é verdade. Essa resistência que as pessoas têm é uma espécie de baluarte egóico, né? A pessoa ela não quer admitir que ela não está sabendo usar bem, mas a experiência humana ela tem isso, é estranho. O ser humano ele não sabe usar muitas vezes ele não sabe usar bem a alimentação que ele tem à disposição, ele não usa bem esse ciclo circadiano dele, né? Ele repousa em condições não apropriadas, ele vai dormir tarde demais, acorda tarde demais, se expõe a ruídos, pensa mal, usa mal as emoções. A experiência humana ela tem isso, ela tem uma margem de erro no uso do equipamento que é muito, mas muito grande, muito grande. Por quê? Porque é algo que, para você usar bem, você precisa de discernimento. É isso que a experiência humana chama. Ela convida a pessoa a ter mais discernimento, né? Aprender a ter discernimento sobre as coisas, aprender a discriminar. Isso é favorável, isso não é, né? Eu, por exemplo, não sou capaz de sair de noite enxergando tudo, porque o ser humano é uma criatura diurna, né? Não é uma coruja, não é um morcego. Então, o ser humano ele tem alguns desenhos básicos nele que têm que ser respeitados. E o bom uso da mente também, né? Então, aprender a lidar com a própria mente de uma outra forma, muitas vezes é um baluarte egóico mesmo, né? Aí a pessoa fica brigando com isso, ela não quer rever o modo como ela pensa, ela não quer reavaliar. E o Vedanta ele prova que ela tem que reavaliar, porque a investigação do Vedanta ela é feita na sua experiência ordinária. Você não precisa chegar a um estado transcendental, você não precisa estar usando um outro veículo, né, que te dá um estado diferente. Você não está num sonho, você não está usando um corpo de sonhador, você está no estado de vigília. Então, a experiência que você está tendo, ela, em geral, ela é acessível por qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem uma experiência de ficar na fila de um mercado. Qualquer uma, né? De ultrapassar um sinal de trânsito, levar uma multa, de conversar com alguém. É nesse campo comum que o Vedanta trabalha. É por isso que ele acaba botando ao alcance das pessoas que fazem o esforço adequado um recurso que algumas outras pessoas não usam, né? Não têm como usar, porque estão sempre procurando alguma sacação extraordinária, né? Então, às vezes, a gente entra em contato com textos que são difíceis, né? Aí vem a tradução, que é problemática, né? Eu estou relendo um texto aqui do Ramana, que eu li há muito tempo, né? Eu achei muito confuso, mas hoje em dia eu entendo bem o que ele está falando ali, né? Todos esses sábios aí da Índia, eles, de uma certa forma, direta ou indiretamente, trabalharam muito conceitos vedânticos. Então, você acaba compreendendo o que ele está falando, mesmo quando você vê que o que ele está falando não está rigorosamente de acordo com esse Vedanta ortodoxo, né, de Adi Shankaracharya, que é o que a gente estuda.
Mas aí é como a Betânia disse, aí que você vê e dá graças a Deus de estar lidando com uma ferramenta de conhecimento como é o Vedanta, né? Que ele dá tudo mastigadinho para você, isso é muito bacana. E quanto tempo demorou isso? Pô, isso demorou milhares de anos, né? Milhares, para ele ir apresentando esse shape, essa forma, né? Quando a de Shankara surgiu, em 700 e pouco depois de Cristo, ele foi uma espécie de rebelde, de revolucionário do Vedanta, né? Ele teve que se meter num sem número de debates sobre um monte de correntes que interpretavam os Upanishads diferente, inclusive correntes que não aceitavam os Upanishads, né? Olha que paradoxo isso, né? É uma corrente do Vedanta que não aceita os Upanishads. Então ele foi um choque na época, né? Ele causou um terremoto ali nesse meio vedântico indiano, né? E hoje em dia você vê que tudo que ele fez ali foi sistematizar um conhecimento que já estava lá há milhares de anos. O que é sistematizar? Ele botou em ordem, né? Ele deu uma ordem com as interpretações dele, das escrituras, outras que ele escreveu, ele foi dando uma ordem, ele foi dando uma ideia de corpo ao Advaita Vedanta, né? Aí você criou um corpo, né, que conduz ao conhecimento, uma ferramenta de conhecimento, um meio de conhecimento. Então, é um meio muito elaborado. E você vê, quando ele é elaborado e útil, é quando a gente, às vezes, compara com o que está sendo falado aqui. Não está errado, mas é como a Betânia disse, você tem que ficar decifrando, alguém tem que ficar, né, tentando fazer paralelos com algo que você conheça. Não é fácil, né? E é muito comum no meio espiritual você ter isso. Eu não acho errado, eu só acho que tem que ter um cuidado, porque a pessoa que está falando isso aqui, ela está entrando em contato com alunos, com pessoas que estão querendo esclarecimento. Então, é melhor que a coisa seja mais bem sistematizada, de modo que ela possa ser útil. Se ela não for sistematizada e aplicável na sua experiência ordinária, a utilidade dela decai muito, né? Esse é um assunto assim, muito delicado, muito importante, né? É graças a isso que a gente dá graças a Deus de ter entrado no Vedanta também, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? A Betânia comentou muito bem isso aqui. É isso mesmo, a impressão que dá é uma coisa meio difícil, cifrada, como se fosse uma linguagem meio impenetrável, né? Algo para iniciados. A gente que está no Vedanta vai chafurdando aqui, pensando aqui, vai vendo. Mas suponha que isso aqui é falado para uma pessoa que está completamente verde nisso tudo. Fica uma linguagem, né, hermética. O que era para ser claro fica hermético. E aí? É uma dificuldade a mais para a pessoa que está buscando esclarecimento. Ela estava buscando esclarecimento e agora vai ter que elucidar uma coisa aí que não está muito fácil. Então, vamos continuar. Aí ele bate aqui de novo. Ó. Investigação é ver se o que a Escritura diz é verdadeiro. Não é ficar perguntando quem sou eu, né? Que, aliás, é uma pergunta que não vai te dar uma resposta cognoscível, né? O Vedanta usa aproximações para essa pergunta. Quem sou eu? Você é a consciência. Aí a mente cognitiva tenta amarrar o que é a consciência. Aí o Vedanta diz logo, a consciência é ilimitada. O que quer dizer isso, consciência ilimitada? Ela não tem atributo. O que quer dizer atributo? Aí começa a dar os exemplos. Olha, o corpo é um atributo, né? Bom, mal são atributos. Consciência não é nada disso. O tempo e o espaço são atributos. Consciência que você é não é nada disso, né? Então, o Vedanta ele usa palavras, mas ele vai desfazendo, né, os agarramentos que a pessoa tem com as próprias palavras que ele vai mostrando, né? E tudo isso ele vai fazendo de um modo gradual. Então, o que é a investigação para o Vedanta? É ver se o que a Escritura diz é verdadeiro. Você bota uma fé na Escritura e essa fé ela depende. Ela está dependendo de quê? Né? Quer dizer, na verdade, ela está em suspenso. Essa fé está suspensa lá, sendo usada enquanto você, na sua investigação, vai ver se o que a Escritura está dizendo é verdadeiro ou não. Porque só quando você vê que o que a Escritura está dizendo é verdadeiro na sua vida ordinária, é que aí você vê que essas Escrituras estão realmente indicando a verdade do que você é, né? O ensinamento acima, ele é bem enganador e inábil,
Porque a mente e o ser, a consciência, não são iguais. Olha só que resposta, né? A mente e o ser não são iguais. Embora a mente se resolva em ser, tá? O ser, a consciência, não tem como adjunto, como qualificativo a mente, né? O ser não está limitado pela mente. Então, o ser e a consciência não são iguais, embora a mente possa ser reduzida à consciência. Tá? É como se dissesse assim, todos os objetos são a consciência, mas a consciência não é limitada por nenhum deles. Essa é a colocação mais extensa e mais fidedigna que se fala quando o assunto é esse. Todos os objetos de Nietzsche são a consciência, mas a consciência não se encontra limitada por nenhum deles mesmo. Tá? A mente é de uma ordem inferior de realidade, Nietzsche, uma ordem dependente de realidade, uma ordem que toma sua existência emprestada do ser. É isso que é Nietzsche. A existência em Nietzsche se deve à existência que é própria da consciência. E você, o ser, não é cancelado pelos pensamentos em sua mente. Então, não tem problema de você pensar, você não vai deixar de ser o ser porque você está pensando. Você existe e você pensa. Não há contradição entre pensar e ser. Se você não tiver um meio adequado de conhecimento como o Vedanta, você acaba ensinando dessa maneira. Tem sempre esse risco. Se você não tiver um meio adequado de ensinar qualquer coisa, você acaba ensinando qualquer coisa de qualquer forma. Isso a gente sabe. Isso não é só no ensino espiritual. Você vê nas vidas profissionais das pessoas, na relação entre pais e filhos. Se as pessoas que querem ensinar algo não conseguem se fazer entender, a gente sabe quais são as consequências disso, né? Vamos usar o que o ser humano tem, que é a capacidade de compreensão. Ele tem isso. Isso é espetacular o ser humano, é muito surpreendente. Então, o fundamental é aqui, ó, você não é cancelado pelos pensamentos em sua mente. Você pode estar com a mente, em geral, muito ocupada, e sabendo exatamente quem você é. E pode ter pessoas que praticamente não pensam nada o dia todo e não tem a menor, não tem ciência do que são. Isso é muito comum. Já falei para vocês, né, que eu fiquei um tempo em contato com um monge de origem belga, que ele mora na Índia, chamado Atmananda Udasin. Ele já está na Índia há décadas, e ele disse que ele encontrou muitos ascetas que vivem ali do lado do rio, e alguns deles diziam para ele que praticamente não pensavam. Mas ele, ouvindo essas pessoas, ele via claramente que essas pessoas não sabiam o que elas eram. Elas estavam ainda numa posição muito dual diante de si mesmos. Por isso que o Vedanta ele insiste. Só pelo conhecimento o ser pode ser alcançado. A Ramana também falava isso, Jesus falava, Nisargadatta fala isso também. Todo mundo diz que compreensão é tudo. Compreensão, porque a compreensão ela vai te colocar fora das turbulências, e ou das benesses das experiências. Tudo isso vai ocorrendo e a sua compreensão fica lá intacta. Esteja acontecendo coisas boas ou estejam acontecendo coisas desagradáveis. A compreensão ela fica intacta, a compreensão do que você é. Absolutamente intacta. Eu vi um monge falando uma coisa interessante outro dia. Ele disse assim, sim, você está andando pela rua e o tempo fica coberto de nuvens. Você sabe que o sol está lá brilhando. E, além do mais, você sabe que essas nuvens vão passar. Mas qual é a sua experiência na hora? A sua experiência é que está tudo enevoado. Mas o que você sabe é que vai passar. É isso que você sabe. Essa é a vantagem do conhecimento. Agora, qual é a sua experiência? É que o tempo está enevoado. A sua mente é tomada de tristeza. Qual a experiência que está ocorrendo agora? É uma mente tomada por tristeza. Você sabe que aquilo vai passar? Sabe.
E qual é a vantagem disso, Alex? A vantagem disso é total, né? Isso quer dizer que você não está identificado com uma mente, muito menos com a mente triste. Essa é a vantagem enorme. Ah, então o problema é a minha mente estar triste? Não, meu querido. O seu problema é você estar identificado com a tristeza, como se fosse algo que tivesse te definindo naquela hora. Esse é que é o problema, né? Eu estou triste. Se o Jiva fala isso, literalmente, eu estou triste, ele está querendo dizer que ele é uma criatura transitória e que naquele momento ele está tomado de tristeza. Mas quando ele fala, eu estou triste, e na compreensão dele, com ele lá, ele diz, caramba, minha mente foi tomada de tristeza. Aí ele está sabendo muito bem o que está acontecendo. A minha mente foi tomada de tristeza. Eu voltei a ler muita literatura, engraçado, né, como é que o pessoal que escreve bem, eles são muito meticulosos em geral, né, bons autores, e você vê muito essas descrições, né? O meu coração foi tomado de alegria, minha mente foi tomada de alegria. Eles no fundo, eles estão vendo de onde essas coisas são vistas. E a gente deveria ver isso o tempo todo. É claro que quando você vai falar com a pessoa, você vai falar de um modo regular, né? Mas você sabe que aquilo ali é um estado. Você sabe que a mente não é você e que naquela hora a mente está tomada de tristeza mesmo. Só que você sabe que você não é aquilo, você não está identificado. A diferença disso, na própria experiência da pessoa, é gigantesca, dá uma diferença muito grande no modo de lidar com a experiência. A diferença é enorme, é gigantesca. Aí está aqui falando o que a gente está falando. Está vendo como é que uma coisa leva a outra? A mente em si nunca é o problema. A mente é inerte. Como é que uma coisa inerte, que tem um funcionamento específico, vai ser um problema? Depende do que você faz com isso. Se você usa o que ocorre na mente para se identificar com a mente, aí você está diante de grandes problemas. É por isso que eu fui parar no Vedanta. Talvez seja o caso das pessoas aqui. Foram parar no Vedanta porque acabaram se identificando com o conteúdo mental. Esse é o problema, é o que leva as pessoas para a espiritualidade, é isso. Pessoas iluminadas têm mentes, graças a Deus. O problema é o entendimento ou não da mente. O que é que você compreendeu? Nesse caso, o ser, o que ele chama de ponto primário, está identificado com a mente, porque está sofrendo de ignorância aparente. É preciso ter um meio de conhecimento para remover a ignorância. Você não pode simplesmente dizer para a pessoa qual é o problema. O seu problema é identificação. Aí a pessoa ouve isso. Ah, tá, sei, entendi. Agora você vai para casa que o seu problema é identificação. E a pessoa naturalmente vai continuar sofrendo, né, com aquele problema. É que nem se uma madeira chegasse para você e dissesse assim, oi, Irene, tudo bom? Eu estou com um prego aqui, enfiado aqui, estou sentindo um incômodo. Aí você diz para a madeira, olha, o seu problema é esse prego enfiado, você pode voltar para casa. Aí a madeira, porra, que sacanagem, eu volto para casa e esse prego vai continuar comigo. Não, você tem que dar uma ferramenta, tem que dizer, ó, madeirinha, você aqui tem um martelo, você usa o outro lado dele e tenta tirar o prego. Né? É preciso ter um meio de conhecimento para remover a ignorância. Eu não posso dizer para a pessoa qual é o problema e mandá-la de volta para casa. Isso aí, ela sabe que está passando por um problema. E se você só diz para ela que ela tem um problema e manda ela de volta para casa, ela agora sabe que ela tem um problema, mas ela sabe que não foi dado nada para ela para resolver esse problema. Você tem que mostrar a ela o que é a ignorância. O que quer dizer ignorância e por que ela sofre de ignorância. Né? Esse professor não faz isso porque ele não sabe que, muito embora o que ele esteja dizendo é parcialmente verdadeiro, não é a verdade, porque ele se apoia na ideia de tirar a mente do cenário. Isso, gente, na boa, isso é um erro. Isso que muitos professores fazem é um erro. Isso precisaria de uma interpretação para a pessoa não achar que o problema é a mente. A pessoa acha que ela tem que se livrar da mente, o que é impossível. Né? A mente deve ficar, porque você não tem como tirar ela, e é através dela que você vai obter o conhecimento do ser. Mesmo o Nisargadatta Maharaj, que não era um professor de Vedanta, ele tinha uma frase muito bacana sobre isso. Ele dizia assim, pelo pensamento verbal vocês se confundiram. E agora, pelo próprio pensamento verbal, vocês vão sair dessa confusão. O que ele está dizendo? Ele está dizendo para a pessoa usar o mesmo mecanismo que confundiu ela
ele vai usar para sair. Lembra do espinho do Ramana? Você tem um espinho no pé, aí você está no mato. O que você pega para tirar o espinho do pé? Eu pego um outro espinho. Eu cavuco até tirar os dois. Eu tiro o problema com a mesma ferramenta que criou o problema. Então, não é porque dizer, né, você tem que se livrar da mente. Quando me falavam isso, eu achava engraçado, porque primeiro eu ficava muito confuso. Depois eu comecei a ver claramente que quando me diziam que era para eu tirar a mente, isso era uma instrução mental. Eu dizia, irmão, mas o cara está usando a mente para dizer que eu tenho que me livrar da mente. Aí depois me vinha assim, ora bolas, quem é que dá esse tipo de ordem para o ego a não ser o próprio ego? Só ele dá esses comandos absurdos, né? Jogue fora a sua mente. Aí o que você está usando para fazer isso? A própria mente. Não, não é assim, né? Não pode ser isso. Essas nuances de investigação, de entendimento, é que escapam da gente quando a gente não tem um meio desse. Se na época que me falassem isso, eu tivesse um meio como Vedanta, eu teria condição de fazer um discernimento muito apurado, que eu cheguei a demorar 2, 3 anos para fazer, até ver que aquela instrução era confusa mesmo. Com Vedanta, eu teria reparado que essa instrução era confusa na hora. Eu teria visto que ela não faz sentido uma instrução dessa. Se você olhar para as palavras usadas para o ser, aqui o mestre lá, Zen, usou o ponto primário, pode ver que elas são ineficientes. Isso é o que a Betânia estava falando. Sim, você pode descobrir por indução que há algo que não seja a mente. Tá? Você pode acreditar nisso. Perceba que nesse ensinamento ele também usa a palavra acreditar. É o recurso que ele tem aqui naquela hora. A crença pode ajudar, mas sem o meio adequado de conhecimento do ser, que possa revelar, afinal de contas, o ponto primário como você mesmo, você tem que pedir ao aluno que acredite. O Vedanta é muito legal. Vocês já repararam que o Vedanta começa dizendo de cara o que você é? O Vedanta sempre tem esperança que a pessoa pegue aquilo na hora, como se fosse um tranco, assim. E alguns raros pegam mesmo. Por isso que ele começa de cara. Você é consciência, você é ilimitado, você não se mexe, você está fora do espaço, do tempo, você é pleno. Se eu fosse falar de você, eu diria que você é consciência, existência, felicidade. Ele começa sempre assim, de cara. O Vedanta começa sempre com apontamento direto, sempre, direto. Quando Krishna falou para Arjuna que ninguém nunca tinha nascido, e nem ia morrer, ele estava fazendo um baita de um apontamento direto, descarado, para ver se resolvia aquilo. Ele não estava interessado em ensinar o amigo general de campo de batalha uma coisa dessa naquela hora. Mas, como Arjuna não pegou, ele teve que fazer o ensinamento ali no meio de um campo de batalha mesmo. Mas se você possui um ensino hábil, você pode mostrar ao aluno o ponto primário diretamente. Como quem? Como o próprio aluno. Ele tem um modo de apontar através das camadas de identificação. De qualquer maneira, as palavras ponto primário, elas são experienciais. Ponto primário está no espaço-tempo. Elas se baseiam em duas ideias, o tempo e o espaço são reais, e dão ao buscador a ideia de que o ser está situado em algum lugar no tempo e no espaço, quando, na verdade, o tempo e o espaço são objetos para o ser. Por quê? Porque eles são conhecidos pelo ser, eles são definidos pelo ser. Primário quer dizer antes, indicando tempo, e ponto quer dizer espaço, ou podemos dizer um espaço psicológico. E ele deixa o buscador onde está, contemplando esse ponto que não está presente, porque é um ponto anterior. Ponto anterior o quê? É o ponto, já que você está pensando agora, o ponto que você tem que estar é um ponto anterior. Não, o legal era dizer, que o que ele está pensando agora pode ser resumido a esse ponto primário também. Mas aí teria que ter um corpo como o Vedanta para ir arrumando as palavras. O Vedanta é um arrumador de palavras. Outro problema com essa linguagem é que não faz nenhum sentido que o ponto primário seja consciente. Poxa, isso é um problemão. Esse problema é terrível na hora de usar esse tipo de linguagem. O ponto primário é a consciência. Aí, quando o Vedanta diz que você é consciência, você encontra um paralelo na sua experiência ordinária. E ele te aponta. Ele pergunta assim, você é consciente? Aí a pessoa, sim, claro. Claro. Então, é isso aí que é você.
Ah, mas eu sou consciente disso, porque eu sou assim. Não, não. Vamos conversar sobre isso com cuidado. O que importa é que você é consciente, você não tem como negar que você é consciente. E muito menos você não tem como negar que você existe. Né? Senão você não estaria aqui me dizendo que você é consciente. Agora, no caso do Vedanta, ele diz que o ser é a consciência e o ser é consciente. São pontos de contemplação muito mais fortes, né? Muito mais condizentes com a sua experiência ordinária. Né? Eu existo e sou consciente, isso é inegável. É inegável, eu não preciso criar um outro ponto que vai me fazer uma confusão com uma localização espaço-temporal, pior, uma localização espaço-temporal psíquica. Você vai ter que explicar para a pessoa que ele está falando do espaço-tempo psíquicos. Olha só como é que fica confuso. É o que ele está dizendo. Ó. Isso que o ser é consciente é uma coisa que o aluno sabe por si mesmo. Isso não precisa ser ensinado para ninguém. Ele sabe que ele é consciente. Então, há uma oportunidade para o professor apontar diretamente para a natureza do ser. Aonde? Diretamente ali no aluno. Pegando a experiência ordinária, naquela hora em que ele está conversando com o aluno, naquele exato momento. Se o ensinamento não fizer isso, o aluno pode apenas concluir que deve fazer algo para fechar uma brecha, e é assim mesmo, era essa a impressão que eu tinha quando eu via isso, para fechar a brecha que há entre um ponto qualquer que não está na mente, o ponto da não mente com a mente, comigo mesmo. A gente fica achando que a gente tem que locupletar alguma coisa, tem que vencer algum obstáculo. Né? O aluno vai concluir o que eu sempre concluía, que deve fazer algo para fechar a brecha que há entre o ponto primário ou a não-mente e a sua posição existencial atual, a minha posição cheia de pensamentos. Cria-se um pensamento, um vrite extremamente sutil, uma brecha que ela é extremamente sutil e que está entre outros dois vrites sutis, que é o vrite do eu estou sempre com pensamentos, que é um vrite específico, e outro vrite que diz assim, eu sou, na verdade, aquilo que está fora desses pensamentos que eu estou tendo agora. Então, eu estou com três problemas. Olha que confusão gera tudo isso. Eu estou com dois pensamentos balizando, um pensamento no meio, que quer se livrar de ambos os dois, ele quer fechar o gap. Tudo isso, gente, é um labirinto psíquico. Isso não existe, isso é só uma camada de criações de imagens mentais extremamente sutis. Essa é a delicadeza desse tipo de apontamento. Por isso que são apontamentos tão difíceis de fazer e de serem compreendidos. Né? Se usar esse tipo de linguagem, é preciso deixar claro que essa brecha é ignorância. Pois é, isso aqui é o que não me falavam. Ignorância o quê? Ignorância de que você é aquilo onde está ocorrendo todos esses pensamentos, todas essas figuras sobre esses problemas que você está achando. Você é isso onde tudo isso está ocorrendo. Sem você não ocorre nada disso. Não ocorre o pensamento que a mente é o seu problema, não ocorre o pensamento de que a solução é uma mente sem pensamentos, não ocorre o pensamento de que tem uma brecha que tem que ser tapada entre esses dois. Entendeu? Sem você, nenhuma desses três pensamentos discordantes vão aparecer. É nessa hora que faz falta um apontamento desses mesmo. Se ficar claro que essa brecha é unicamente a ignorância que está produzindo a tal da brecha e produzindo os conceitos de que uma mente com pensamento é um problema e que a mente sem pensamento é a solução, então fica claro que a única coisa que eu preciso fazer é entender o que eu sou para fechar isso e não ficar procurando uma experiência que é uma mente sem pensamentos. Vocês entendem a delicadeza desse tipo de enrolação? Como fica enrolado? Eu começo a buscar uma experiência, tá, permanente, o que é uma contradição, para eliminar uma experiência corrente, que é a experiência habitual do corpo sutil, que é estar processando pensamentos. Saber que a ignorância
é um problema de identificação. E saber que ela é resolvida com conhecimento me bota fora desse tipo de tentativa de me locupletar, né, através de uma experiência. Vou tentar locupletar o quê? A falta que está me dando uma experiência através de uma outra experiência. É uma armadilha muito cruel. Agora, se o professor diz, você é a consciência, e deixa claro o que é a consciência, você, sem essas camadas, sem esses limitantes, o aluno tem acesso direto ao seu ser. Seu ser, o James usa muito isso assim, ele diz o seu ser, mas é o ser único, porque, na verdade, o seu ser é o ser único mesmo. Mas ele usa esse seu aí, né, para dizer que ele é seu, que é você, para enfatizar bem isso, é você mesmo. Simplesmente por contemplar o significado das palavras, a sua mente irá realizar o ser. Depois a gente abre para algum comentário sobre isso aqui que ele falou, que para mim foi o melhor dos comentários que ele fez aqui, que a gente viu até agora. Eu vou ler de novo só esse último parágrafo aqui. Outro problema com essa linguagem é que não faz nenhum sentido que o ponto primário seja consciente. Não tem como eu dizer para o aluno, olha só, esse é o ponto primário e ele é consciente. O Vedanta já parte para isso aqui, ó, você é consciência. O ser é a consciência e é consciente. Importante, isso é algo que o aluno sabe por si mesmo e sabe de si mesmo. Ele sabe que é consciente. Então, há uma oportunidade para o professor apontar diretamente para a natureza do ser. É na hora que o aluno é confrontado com o fato dele ser consciente. O professor pode aproveitar e apontar isso diretamente para o aluno. Se o ensinamento não fizer isso, o aluno pode apenas concluir que deve fazer algo para fechar a brecha que há entre o ponto primário e sua posição existencial atual. E a gente viu que, na verdade, o que o aluno está lidando aqui são com três sobreposições, que é o que ele imagina que é o ponto primário, que é um pensamento, o problema que ele está imaginando agora, que é uma mente cheia de pensamentos, e essa brecha, que é algo que ele vai ter que tapar de alguma forma. Então, isso é o que muitas vezes um apontamento desse acaba colocando a pessoa, coloca ela numa tentativa de resolver um problema experiencial através de outra experiência, da qual só o aluno é capaz de confabular sobre, porque só na cabeça dele aquilo vai tomar uma forma que só ele entende. Aí você vê como é que é difícil uma pessoa que está assim se comunicar com as outras. Se está difícil ela se comunicar com as outras, como é que ela vai trocar impressões úteis, que podem ser úteis para um e para outro? Cadê a linha de diálogo comum? Cadê a interface comum que todos podem usar em proveito próprio e em proveito dos demais? Fica faltando esses apontares aí, É isso. É um ponto muito delicado aqui. A pessoa tem que ter muito cuidado quando lida com esse tipo de colocação, de um professor que não tem um meio de conhecimento para poder destrinchar isso bem. Não são apontamentos inválidos, tá, gente? Às vezes você pega algumas pessoas do Vedanta que desqualificam logo esse tipo de apontamento. Eu não acho isso. Eu acho que eles têm até o seu local, mas eu acho um tipo de abordagem muito árdua, muito difícil, muito propensa a erro. Embora ela acabe aproveitando o arcabouço que o aluno já traz nele. O Vedanta ele é mais simples, ele diz assim, está vendo esse monte de coisa que você está pensando aí que não te levou para lugar nenhum? Pega tudo e troca pelo que eu estou te propondo. Que é uma solução que eu acho muito mais inteligente, muito mais inteligente. Pega teu sistema de navegação e troca pelo meu, pô. E aí você vai ter um sistema parecido com o meu, a gente vai poder trocar posições, ideias, vamos poder trocar benefícios entre si. Mas são caminhos difíceis. Eu estava outro dia, quando eu fui lá tomar um chá agora, eu vi como é que isso pode dar margem a coisas perigosas, Fica um aluno tentando resolver um problema que ele está enxergando do modo dele. Olha que problema isso.
Ele está vendo um problema que na cabeça dele tomou um feitio ali, específico, e ele vai tentar resolver isso como? Através de uma instrução que se tornou subjetiva para ele, vai se tornar subjetiva para outro. Esse é o problema, né? São ensinos que eu não acho inválidos, né? Mas tem que ter muito cuidado. Tem um apontador direto, que é o Rupert Spira. Quem já assistiu ele sabe como ele tenta ser meticuloso ao máximo. Por quê? Porque ele está ciente dessas confusões. Então, ele tenta ser o máximo possível meticuloso, ele é muito meticuloso, né? Agora, outros não, outros passam meio que correndo, aí falam coisas meio loucas, né? Você é a lente do absoluto. Aí, não, você não é a lente do absoluto, você é o absoluto que está achando que é uma lente. Isso aí essa que é a correção da linguagem, né? Você está achando que você é uma lente do absoluto, não. Tu é o absoluto achando que é uma lente do absoluto. Então, tem que ter cuidado com essa linguagem, né? Elas são úteis, elas podem te dar uma sacação legal. O que é o meu ogiva? Olha que linguagem legal. Pô, o teu ogiva é uma lente do absoluto, é uma lente do que você é uma lente que você está usando. Está vendo esses outros givas? São outras das suas lentes. Essas sacações são até legais, mas elas têm que ser bem colocadas para não gerar muita confusão, né? Quem tiver alguma colocação é só interromper, tá? É só uma coisa, Alex. Essa pessoa que Oi. fez o questionamento ao James, a gente não sabe até que ponto também, né? Ela não misturou as estações, né? Na hora de se verbalizar, tem isso Pois também. é. Porque nós não estamos pegando assim, um texto escrito por alguém da área, né, do Zen. É uma pessoa, um estudante. Será que ela entendeu? Ela conseguiu transmitir para o James essa questão, qual que era mesmo? Será que ela não colocou outras impressões, que é bem possível? Então, isso dá uma margem para uma confusão também. Sim, tem sempre esse ponto, né? Tem sempre esse ponto. Se a linguagem fosse comum, como o Vedanta faz, esse tipo de erro ele é muito reduzido, porque você sabe ao que estão se referindo aqueles termos, porque tem o esforço de desenvolver uma linguagem comum. Desenvolver não, em transmitir através de uma linguagem comum. Agora, isso que você falou é um problema sempre presente. Será que a pessoa entendeu aquilo? Será que ela está sabendo expressar o que o professor falou para ela? Será que não está faltando algo nela que ela deixou escapar? A gente vai ficando cheio de dúvidas. Quanto mais a gente olha para uma coisa dessa, mais a gente vê que tem buraco. Eu sei, e agora? Eu estou andando aqui no campo minado, eu não sei se o próximo passo que eu vou dar vai explodir ou não, eu não sei o que essa pessoa fez, eu não sei que contexto era esse. Aí você fica naquela mente, eu não sei mesmo, eu não sei, não sei, não sei, não sei. Literalmente você não sabe, porque não tem referência nenhuma esse tipo de coisa. Fica muito largado tudo. Daí a importância do Shravana, Exatamente. né? As Da etapas importância do humanas Shiravana. de asana. Você O vê... indivíduo, quando, Pode falar. o indivíduo, quando ouve, né, o ensinamento, ele também ouve o modo como aqueles termos são usados e o que eles significam, né? E quando ele raciocina, ele já passa a raciocinar em cima dos termos que ele aprendeu. Esse que é o correto uso desse sistema, né? Já inclui isso, a importância de você ouvir. Aí você ouve de novo, e começa a pensar de acordo com o sistema. Afinal de contas, o objetivo não é que se o sistema é melhor ou pior do que qualquer outro. O objetivo é que você use esse sistema para sair da enrolação de identificação que está. Então, é um olhar funcional, né? Está aprendendo uma ferramenta, um meio, só isso. Não é o conhecimento final. O conhecimento final é inexprimível. É realmente aquela pergunta, quem sou eu, fica no aberto, né? E nesse ponto, para uma mente condicionada, é como se não tivesse relevância nenhuma responder a pergunta, já que eu não tenho como responder mesmo. Mas o ponto nunca é esse, né? Esse negócio é legal, né? O Shiravana, o cara vai aprendendo a usar isso tudo, a entender, compreender. Queria falar alguma coisa a mais, Marcelo? Né? A Eu ia Irene quer. falar uma Fala, Irene. coisa que o
o Marcelo Deixa falou. só, Ah, deixa eu dar só a voz para a Irene, Betânia, depois eu passo para você, que a Irene está aqui agitando a mão dela aqui há um tempo. Aqui. Fale, Irene. Eu só queria contar uma experiência que eu passei que tem um pouco a ver com isso. Tinha uma fisioterapeuta que vinha na minha casa cuidar da minha mãe. E como minha mãe tinha um pouco de Alzheimer, ela sempre perguntava para minha mãe se você sabe quem eu sou? Né? Aí às vezes minha mãe lembrava, você é fisioterapeuta, né? E às vezes ela não lembrava. Aí um dia ela passou, e eu perguntei para ela, e você sabe quem você é? Ela falou, eu sei, eu sou a Marta, fisioterapeuta, filha da fulana de tal, falou tudo isso. E eu falei, e de repente, se você caísse e batesse a cabeça, e esquecesse tudo isso, quem é você? Eu sei que eu existo. Ela falou, não, olha, eu sei que eu existo. Olha, viu? Se eu continuasse te perguntando, você lembra que você é uma filha? Eu não sei. Se você lembra que você é fisioterapeuta? Não, eu ia responder que eu não sei. Então, isso tudo é atributos. Você é isto. Aí eu dei risada e não continuei. Sabe? Você é tudo que não é esses atributos. Então, deixei passar, né? Não ia continuar. Mas ela respondeu exatamente isso. Eu sei que eu existo. E o resto eu não sei. Viu? Era a única coisa que ela ia saber se ela tivesse perdido a memória toda. Ela ia saber que ela existia. E ela ia dizer assim, eu sei que eu existo. Né? Eu existo e sei que existo. Isso aí está na experiência ordinária de todo mundo. Pega uma pessoa que perdeu toda a memória, é a única coisa que ela vai conseguir falar. Ora, eu sei que eu existo. E eu sei que eu existo. Né? Eu existo e sei que existo. Bacana isso, né? É automático. O resto eu não sei. Isso é automático. Você vê que ninguém precisa ser convencido de que existe e de que sabe que existe, né? Isso é encontrado em qualquer experiência. É bacana isso. Legal essa experiência que você fez com essa fisioterapeuta. Ela fez a única conclusão lógica. Ela disse, mas eu saberia que eu existo. Né? Inegável. Qualquer ser humano sabe isso. Bacana isso. Vê como é que é comum? Como é legal, né? É bacana. É um sistema muito bacana. Então, Betânia. Vamos seguir. Foi bonito. Vamos voltar para o texto. Eu ia comentar só uma coisa do Marcelo ali que ele falou. O que você ia falar dele? Não, eu ia falar que quando ele falou, né? Será que o aluno falou exatamente o que era, né? Esse telefone sem fio, né? Que vai colocando a experiência no meio e o quanto no Vedanta os textos são milenares, né? E sem a experiência pessoal e que isso daí traz uma possível eternidade, vamos dizer assim, né? Enquanto os outros no telefone sem fio vai modificando, vai interpretando, e de repente esse próprio aluno traz que tal pessoa falou isso, às vezes a gente nem foi, né? Aquilo que a pessoa disse, foi aquilo que eu entendi, a experiência que eu tive com aquilo. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo, é o famoso telefone sem fio. Fica eu estou dizendo que ele disse isso porque ele falou isso para uma pessoa que disse para ele que outra pessoa disse. Então, essa estrutura, né, que às vezes ela parece meio pesada do Vedanta, e ela não é, na verdade, ela é uma salvaguarda poderosa contra isso. Uma poderosa salvaguarda, ela é a garantia, o farol, está sempre lá. Sabe aquele farol que você está no litoral, você vê ele girando ali de noite naquela ilha lá longe? O Vedanta é isso aí, está sempre lá, naquele mesmo lugar. Na mesma hora ele liga, né? É estável, não fica aquela coisa, né, flutuante, perigosa. É isso mesmo. É um conhecimento desprovido, né, das experiências pessoais de cada um. Então, inclusive, ele é encorajador por causa disso. Vamos lá.
O ensinamento é para o fazedor e está encorajando a ação. Agora vejamos a citação. Não medite, seja. Não pense que você é, seja. Não pense sobre ser, você é. Essas palavras contêm um certo grau de verdade, mas não constituem um ensinamento eficiente, porque são dirigidas ao fazedor. Olha só. Você ficará com a noção de que o que tem que fazer é não fazer, não pensar. Eu sou um fazedor do não fazer. Eu sou um pensador do não pensar. Essas que são essas instruções, quando a gente vai e escarafucha elas bem, com cuidado. Elas têm essas margens. Mas isso é ridículo. O James ele é mais pesado, né? Ele pega logo no pé, né? No fundo é ridículo mesmo, porque a iluminação é a liberdade da noção de fazedor. Não há absolutamente nada não espiritual sobre pensar, meditar ou qualquer outra atividade, até mesmo se sentir como um fazedor. Eu vou ler de novo isso aqui, ó. Não há absolutamente nada não espiritual sobre pensar, meditar ou qualquer outra atividade, até mesmo se sentir como fazedor. Nada disso é incompatível com espiritualidade. Não tem incompatibilidade. A espiritualidade não dual, ela não tem compatibilidade com absolutamente nada. Ela não é incompatível nem com a ignorância. A ignorância é admitida lá, né? É a consciência que sabe da ignorância. Essas atividades, no entanto, podem se tornar não espirituais, se você não tiver o conhecimento do ser. Por quê? Porque aí você está identificado com o fazedor. Uma coisa é eu ter a impressão que eu sou fazedor, sabendo que eu não sou fazedor. Tá? Esse tipo de impressão ele ocorre pelo desenho do Jiva, pelo desenho do corpo sutil. Né? Ele ocorre por um golpe de Maia. Por quê? Porque no corpo sutil tem uma função que é chamada ego, que é um centralizador, né, a posteriori. Depois a gente vai falar um pouquinho desse a posteriori, que foi uma conversa muito legal que eu tive com o Alexandre Castoldi, é o cara da lanterninha. Ele é uma entidade centralizadora, tá, das atividades do corpo sutil. Quando as atividades já estão executando suas atividades, aí vem o ego e diz assim, eu estou pensando isso, eu concluí isso, eu estou vendo aquele barco, eu ouvi aquela música. Agora, muito embora ele seja o eterno lanterninha, é o cara que está chegando na festa, a festa já está resolvida, todo mundo já se arrumou na festa, ele tem uma função muito interessante, que é a função de te dar uma impressão de individualidade. O problema não é a impressão da individualidade, tá, gente? O problema é a impressão de uma individualidade separada e que é a autora das suas ações e que é o usufrutador das ações que ele acha que está fazendo. Tá? Esse senso de individualidade não é o problema, mas o senso dele de separação e de autoria e de usufruto são o problema, porque vão fazer com que a consciência fique achando que ela é essa entidade separada, essa entidade fazedora, coisa que nada a consciência é, não é nada disso. Né? A consciência ela vê esses processos ocorrendo, ela é a testemunha deles. Até numa decisão, né? Quem é que vai decidindo? A gente chama que é uma função da mente, chamado buddhi, o intelecto. É a função que compreende. Aí vem aquela pergunta assim, mas quem compreende? Não é a consciência? Não, não. A consciência, ela ilumina as tomadas de decisão, ela ilumina as compreensões, mas isso não é função dela, especificamente falando. Tá? Isso são funções que ocorrem em Mitya. Agora, ela ilumina essas funções, ela torna essas funções conhecidas. Dá uma olhada no processo decisório que você fez hoje, por exemplo. Repara como todas as etapas dele, inclusive as confusões sobre ele, foram iluminadas por você. Independentemente se foi um andamento correto, se foi um andamento confuso, você estava iluminando aquilo o tempo todo. Aí, no final, você diz assim,
Ah, mas então, aí vem o ego, né? O lanterninha. Mas eu acabei decidindo assim. O ego, ainda por cima, ele surripia as funções do intelecto de Budi, né? Ele disse que é ele, mas ele só disse que ele decidiu depois que a decisão já foi tomada. O ego é muito engraçado, né? Então ele tem que ser olhado sempre como aquele cara que realmente é uma lanterninha, né? Todo mundo já foi, ele chega lá no final da fila, ei, eu fiz isso, eu fiz isso. Tá vendo essa fila que tá arrumada aí? Eu que arrumei ela, viu? A lanterninha é o cara. É o serra-fila que acha que ele que deu ordem para a fila, né? Mas está vendo como todas essas atividades são iluminadas por você. Esse fazer, ele ocorre no próprio sistema. A decisão ocorre no próprio sistema, né? São programas que vão sendo executados usando o input mental, a alimentação de dados que é dada pela memória, né? Usando o prana para se manter ativo, para que isso seja executado, mas são coisas que vão ocorrendo no sistema. Algumas decisões são muito automáticas, elas ocorrem devido a uma entrada de input, você está dirigindo, né? De repente, você vai lá e você pisa no freio e evita um acidente. A entrada de input foi ali de uma determinada forma, e o que deu aquela decisão abrupta de pisar no freio? É Budi, é o intelecto, né? Aí vai você e diz assim, né, para a pessoa que estava do seu lado, assim, ainda bem que eu freiei. Tá vendo como é que eu sou bom? Ainda bem que eu freiei, ainda bem que eu vi. Mas não, tudo isso aí foi ocorrendo, e foi deflagrando uma série de ações e reações, né? Agora, você, consciência, isso sim, você estava lá iluminando isso. E quando você sabe que você é consciência, você inclusive ilumina esse cara que diz assim, pô, tá vendo como é que eu fui rápido e freiei? Mas muitas vezes a pessoa não sabe que é consciência, mas ela sabe que é claro que não foi ela que está sabendo disso. Ela sabe que ela não teria como ser tão rápida assim. Aí diz assim, caramba, parei o carro, nem sei como. Isso é uma descrição que esse ego está dando muito mais sincera sobre si mesmo. Ele está vendo, nem eu sei como é que isso ocorreu, só sei que acabou o carro parando e eu pisei no freio. Né? Isso já é uma descrição mais realista. O Vedanta mostra que esse sequestro, né, do fazer e do usufruto, ele mostra como é que isso é uma falácia, né? Mas mesmo você com essa impressão de fazedor, né, isso não tem problema com a espiritualidade, contanto que você entenda isso como um bypass, como um bias, como uma espécie de erro, entre aspas, do sistema, que dá essa falsa impressão. No fundo, você sabe que não é o ego, né? Você está ali ciente, você vê, pô, claro que não tem como, né? Impossível. A coisa ocorreu. Aí vem uma descrição mais honesta. A coisa ocorreu. Agora, o que ele está querendo dizer? Oi. Alex, hoje eu estava pensando sobre isso. Me ajuda a entender isso. Então, por exemplo, assim, aí eu falo, eu não sei o que eu vou pensar, né? Daqui a alguns segundos. Parece que porque se eu soubesse, né, como ego, estou falando agora, eu falaria para você, ó, vou pensar daqui 2 minutos sobre isso. E isso não acontece assim, né? Parece o pensamento como esse programa mesmo que freou, é como tem um programa também que, como se esse pensamento viesse, né? Não sei se você consegue falar um pouco sobre isso, porque eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Assim, estava ali, tive uma ideia, mas quem teve uma ideia, gente? Né? Porque estava ali, tive uma ideia, quer dizer, surgiu isso de repente, eu nem imaginava que isso ia estar na minha cabeça. Esse tive a ideia é essa função do arrâncaro, do ego. O ego ele é um centralizador. Essas funções, olha, vamos olhar a mente com 3 funções, que é como a gente usa em geral. Você pode adicionar memória, Chitta, que algumas outras escolas também, da mesma linhagem de Shankara, usam. Mas vamos lá, são as funções operacionais, é o que a gente chama de mente, não no sentido ocidental, porque mente no sentido ocidental é uma coisa muito ampla. Tá? O Vedanta ele prefere separar em funções. A gente tem a mente,
que é a integradora dos sentidos, né? É onde ocorrem as emoções, as sensações. É aquela que fica trabalhando diretamente com os inputs, né? E direciona isso de modo que vá se chegar a alguma conclusão, mas não é a mente que conclui, não é ela que decide. Isso é dado por uma outra função, que tem capacidade de decisão e conclusão, que em sânscrito se chama buddhi, né? É o corpo do discernimento, da discricionariedade, ou intelecto, é traduzido como intelecto. A gente tem a memória, chitta, né? Que é de onde a mente tira as balizas das experiências anteriores e direciona ao intelecto. A mente faz o match, vai lá e vai juntando com o match, por isso que ela reconhece. Olha, aquilo ali é um navio. Por quê? Porque ela já viu um outro navio, então ela faz o match com o que ela tem na memória. Tudo isso fica disponível para o intelecto concluir. Tá? Agora, o ego, ele nota essa integração e ele se assume como o integrador. Ele diz que todas essas funções são dele, né? Isso é uma função específica. É muito louca essa função egóica, porque enquanto a gente não questiona ela, parece óbvio que somos nós que fazemos X, somos nós que estamos vendo as imagens, mas quando a gente começa a concluir que não tem como ser assim, né, os seus olhos já estão olhando uma luz, aí vai o ego e diz, eu estou vendo a luz. Não, a gente já está olhando, a mente já está trazendo os inputs, já está comparando, a memória já está comparando, né, com outras luzes que você viu. O intelecto ele está avaliando se aquilo ali é uma coisa que vale a pena você, né, avaliar aquela luz por algum motivo ou não. É uma luz boa, é boa para minha casa, é boa para os meus olhos, isso está muito intenso. Agora, essa função egóica, ela parece uma coisa meio espúria, né? E eu demorei um tempão para entender, através de um curso que eu vi, que, na verdade, é uma função integradora. Então, ela tem um aspecto benéfico, porque no mundo, né, caracterizado pelo fazer, que é Nietzsche, ela te dá a impressão de ser uma entidade. Tá? É que nem o ator, que ele vai lá e ele bota um papel em cima dele, ele tem a impressão de ser aquele ator. Embora quem dirija ele seja o diretor, quem bote a luz nele seja o iluminador, né? Se ele é um dançarino, quem dá a dança para ele é o coreógrafo, tudo. Mas ele tem aquela impressão de que está agindo, né? Essa função ela não é ruim, ela é ruim quando a consciência se identifica com ela, né? Por quê? Porque é uma identificação dada por erro. É um erro. É engraçado na experiência humana ter esse erro, né? O Vedanta ele deixa claramente que o ego ele tem 3 identificações, né? Com o corpo, com a consciência refletida e com a consciência única, com o eu, né? Os outros 2 a gente avalia como inevitáveis, né? O ego ele se identifica com a consciência refletida, porque da consciência refletida ele tira o senso de existência dele. Então ele diz, eu existo por mim mesmo. Do corpo, a identificação dele é inevitável, porque o corpo vem com o parábida, o corpo é a expressão do parábida karma, que está aparecendo naquela hora. Agora, a identificação do corpo, do ego, com a consciência e vice-versa, é simplesmente um erro. É estranho isso, porque é uma identificação errada. A consciência que está se identificando com o agente fazedor, experimentador, ela não é o agente fazedor, experimentador. O agente fazedor, experimentador ocorre nela, assim como ocorrem as funções do intelecto, assim como ocorrem as funções da memória, assim como ocorrem as funções da mente. É interessante isso. Mas é aquela coisa que eu te falei, isso não é de todo ruim. O problema é você achar que essa entidade agregadora, esse senso de individualidade, ele é a sua identidade. Esse é que é o problema. É o que a gente chama. O problema qual é? É o senso de uma individualidade em separado. Esse é que é o problema. É uma individualidade que se acha separada, se acha autônoma. E se ela se acha autônoma, ela é o centro do campo dármico. Esse que é o problema.
Agora, é realmente uma coisa muito louca, porque é uma entidade que, se a gente não olhar com cuidado, ela parece uma coisa completamente espúria, né? Mas não, é um agregador. Embora para ser um agregador não tem outro jeito, né? Ele vem sempre como lanterninha mesmo. As coisas já têm que estar agregadas e prontas para dizer que aquilo ali é ele. Não está errado, mas tem que saber que é um viés de interpretação, né, que o Arrancara faz de si mesmo. Né? Por que ele é assim, ninguém sabe, Betânia. Isso é um mistério. Acho que o mais importante aí é saber que funciona assim. Né? Mas tem esse lado positivo, né? É uma entidade agregadora, é o que te dá a impressão de ser uma entidade experienciadora. E o Vedanta te mostra que essa entidade experienciadora, ela não é um problema para você quando você sabe o que você é. Né? Você vê ela como um ator. É aquilo que te dá a impressão de que você é um ator. Acho que a melhor definição que tem para ego é isso. Quando você sabe que você é consciência, o ego fica bem encaixado. O que é? É o meu personagem. É o cara, é o personagem. Ele é assim. O cara é assim mesmo. Dá para arrumar o personagem? Às vezes dá para dar uma melhorada nele, outras vezes não, não perca tempo com isso. É o que eu teria a te dizer assim. O que você acha do que foi dito aqui? Eu tô pensativa nisso, assim, mas é bem interessante, porque tem esse ego, né? Ele toma posse da ideia que acontece, que a ideia que apareceu como uma experiência na consciência. E aí eu vou lá e falo, essa ideia é minha. Isso. Né? É isso mesmo. E aí isso dá, porque eu fiquei pensando nisso, aí eu falei, e isso dá uma prova, né, de que esse ego faz isso, entre aspas, um impostor que pega para si aquilo que nem foi ele, né, Isso. e que foi quem? Não, aconteceu. A Porque não única tem. coisa é que aconteceu onde? No único lugar, consciência, né? Exatamente. Mas é uma expressão só ali, emite de um nome, uma forma de desse corpo sutil, dessa matéria sutil se manifestando como uma ideia. Aí o ego vai lá e fala, é minha. E não só a ideia, né? Aí, se for pensar, todo pensamento, tudo, né? Então... Ele diz o corpo é meu corpo, né? Meus olhos, eu estou olhando. É engraçado isso, ele está sempre meio assim, quase no final mesmo. É interessante refletir sobre o ego, sabia? Vale a pena E você ficar achei um bom tempo. interessante isso que você falou também, né? Porque eu falei de uma coisa do corpo sutil e você falou de uma coisa dos sentidos, né? Eu estou vendo aquilo. Quer dizer, já estava vendo antes de eu falar, eu estou vendo, né? Quem está vendo é a mente. Né? A função mente do Vedanta é que está vendo no corpo sutil. Ela que está vendo. Ela não é o vedor último, né? O vedor último é a consciência. Mas a gente, em Nietzsche, pode dizer que quem está vendo é a mente. O ego vai lá e sequestra isso da mente. Diz, não, quem está vendo sou eu. Agora, a gente sabe que o vedor último, né, é a consciência. Né? A consciência, ela entra, né? Ela ilumina. A gente prefere dizer ilumina para caracterizar bem a consciência como um não agente, porque para ser um agente ela teria que estar condicionada pelo tempo e pelo espaço. Como o tempo e o espaço aparecem na consciência, ela é ilimitada. Né? Mas a gente então prefere dizer assim, que a consciência ela ilumina, ela no fundo é o vedor último, porque ela é que ilumina, ela é que é responsável pela consciência refletida, que ilumina a mente, que por sua vez ilumina os órgãos dos sentidos sutis, que por sua vez estão iluminando os órgãos de ação, né? Os órgãos dos sentidos ali, os órgãos densos, né?
Então, a gente prefere, por isso que o Vedanta ele usa uma linguagem muito delicada, para a gente não confundir essas funções, e aí a gente conseguir separar o que é ego, o que é intelecto, o que é a mente, quem é que, no fundo, está por trás disso tudo, o que está por trás disso tudo é aquilo que aciona tudo isso, né, que é a consciência, através da consciência refletida. A consciência refletida é o chip que a consciência bota no computador chamado corpo sutil e liga ele. Pum! Ela vai lá e insere aquele chipzinho dela mesma. Ela tem infinitos chips. Aí ela tira um chipzinho dela, que é ela mesma, e bota lá. Põe! Aí liga o corpo sutil, que nem uma lamparina. Uf! Aí começa a rodar essas funções todas. É por isso que a verdadeira liberdade, a pessoa pode saber que é consciência, mas a liberdade última mesmo, a definitiva, a libertação, moksha, é quando fica claro para o jiva, né, que ele não é uma entidade fazedora, experienciadora. Né? O fazer e o experienciar é do próprio campo dármico como um todo. Aí outros sábios eles definem assim: não há várias experiências, o que há é um experienciar único. É o experienciar que ocorre no campo dármico, ele é único. E daí vem aquela coisa, né? Nada é separado, é o experienciar único, onde tudo se relaciona. Aí vem aquela teoria, né, dos efeitos, né, que um bater de asa de borboletas aqui vai influenciar um furacão do outro lado ali do planeta. Isso quer dizer que o experienciar é único. E ele é feito de coisas que a gente chama de fatores, mas a gente não consegue delimitar que fatores são esses. E o ego ele traz tudo para ele. É uma função que está sempre na rabeta, eu diria assim. Né? Eu, durante o tempo, eu fiquei imaginando para que serve uma coisa dessa, né? Mas depois eu vi que, como aqui a gente lida, né, com entidades aparentes, uma realidade aparente, o ego é o que confere a essa entidade, né, suposta entidade, a sua realidade relativa, emite. É o ego que dá isso, é o ego que dá essa integrada. Não é à toa que ele está atrás, né? As funções já vão ocorrendo tudo, ele dá uma espécie de integrada ilusória e tudo isso e diz que é ele. Né? Não é inválido, não, é como se fosse um cartão de visitas, né? Ou como o James gosta de dizer, um guichê, né? Um guichê entre o corpo sutil e o mundo manifesto, né? É o ego, é esse guichê. É o que dá característica para cada ser humano, no fundo, operacional é o ego. Né? Mas vale a pena, viu, Betânia, você meditar um bocado legal. sobre isso do ego. Outra coisa que Medita mesmo, presta atenção, vê como é que ele trabalha, né? E dá uma olhada nele, nessa parte integrativa, né? Como é que ele é capaz de contar uma história que só ele enxerga, o que também não é ruim. Né? Não é ruim, não é uma coisa negativa. Por isso que não é contra a espiritualidade o ego. Contanto que você sabe que você não é o ego, você não é essa entidade separada. Uhum. Né? Então, e aí é interessante isso, porque ainda voltando para o exemplo eu tive essa ideia minha, né? Uhum. É ali que, quando esse ego faz isso, que ele se separa do todo mesmo, né? Porque Isso. ali eu acho que aquilo é o meu, Isso. né? E aí não vejo aquilo como você estava falando do campo, Uhum. né? Que é uma experiência única que é contínua, né? E aí tem várias. Mas aí se eu defino que é meu, ela tem um começo e fim, começo, meio e fim. E aí vai separando em várias experiências, Uhum. além de separar do todo, né? Isso. É o que vai dando a ideia de que é um centro, né, de deliberação. Dá essa ideia mesmo. É um centro. O ego, se ele não é observado, ele dá a impressão de que realmente se trata de um centro vivo por si mesmo, que delibera por si mesmo. Engraçado, né? Por isso que, como você falou, algumas tradições chamam de usurpador, né? Como se ele usurpasse as funções, né,
do corpo sutil e as funções do campo dármico como dele. Mas esse impacto negativo que o ego tem, ele tem que ser relativizado, né? Ele não é o problema em si, o problema é a identificação. E quanto a isso, o Vedanta é claro, né? A identificação da consciência com o ego é o erro, é a base da nossa ignorância. O que é ignorância? Né? A gente achar que é uma entidade separada? Né? Esse que é o problema, é a gente se identificar o quê? Com o ego. Esse é o problema, esse é o erro básico. O ego não observado, ele representa a ignorância. Essa ignorância tem que ser resolvida pelo conhecimento. O que esse conhecimento faz? Ele destrói o ego? Não. Ele coloca o ego no lugar dele. O ego tem o seu lugar. E quando o ego ele entra no seu lugar, ele fica infinitamente menor do que ele parecia ser. Ele fica muito menor em relação ao que ele era. Então, o Vedanta ele não destrói nada, ele não briga com nada. Ele só redimensiona tudo isso que já está ocorrendo através de uma mudança na compreensão. Quando fica claro que o ego não é o fazedor, aí o indivíduo ele se liberta, porque ele vê que nunca houve um fazedor. Nunca houve um fazedor, nunca houve nada que pudesse dizer essa ação é minha, eu penso, essa emoção é minha, essa roupa é minha, esse corpo é meu. Esse fazedor aí, que é veiculado pelo ego não observado, é que é o problema da coisa. Mas o indivíduo ele vai sacando isso. Quando ele saca que ele é consciência, para ele se livrar do fazedor, não falta praticamente mais nada. Ou então, muitas vezes, algumas pessoas sacam que são consciência e o fazedor vai para o buraco ao mesmo tempo também. Mas aí, às vezes, elas ficam um pouco incomodadas, porque a impressão de ser um fazedor, ela volta e meia, ela aparece. Mas isso não é um problema, porque o ego ele traz essa impressão experiencial de ser um fazedor. E não tem problema usar isso na experiência, contanto que você saiba que aquilo ali é só uma impressão, é uma impressão dada pelo próprio desenho do ego. Ele traz isso. Isso é uma característica dele. Do mesmo modo que o intelecto, a característica é decidir, ponderar, uma das características do ego é tomar as coisas para si, como se fossem dele. Por isso que o ego não é um problema para quem tem consciência espiritual. A pessoa vê que ele funciona a si mesmo, mas é claro que ele vai funcionar através da compreensão. É quando se diz que o ego aí ele está, de uma certa forma, subordinado a sattva, ou seja, ele está subordinado ao intelecto satívico. Esse intelecto ele está expressando melhor o que é a consciência, o intelecto satívico. Então, é um ego que trabalha mais bem dimensionado, um ego mais equilibrado. Ele no fundo, ele está colocado no seu lugar. Mesmo que tenha aquela impressão de que é o autor, é aquele que vai usufruir, no fundo, a pessoa ela estuda aquilo ali com um pouco de cuidado, ela vê que é só uma impressão mesmo. Mas é como uma miragem, A miragem dá sempre aquele efeito de ser real, mas a pessoa sabe que é uma miragem. O ego dá sempre esse efeito de ser um centralizador, de ser uma entidade separada. Mas o Jivamukta ele sabe que aquilo é só uma impressão decorrente do próprio desenho, tal qual uma miragem. Aí não tem problema nenhum, deixa ele ser assim mesmo. É um personagem, ele funciona desse jeito. E é um modo que ele tem para se relacionar com outros jivas também, Não adianta você dizer, eu, consciência, não faço nada, o meu ego ligou para você hoje, porque o meu ego acha que quer curtir um tempo com você, quando, na verdade, são as vássanas minhas em relação a você. Não dá, Então, você vai dizer assim, não, eu te liguei hoje, a minha ideia é X, Y, Z, até para você desempenhar o seu papel de ator adequadamente, no grande teatro da vida também. Tudo tem a sua funcionalidade, Betânia? As coisas não estão aí de graça, Beleza? Muito obrigada. Mas é bacana essa sua meditação sobre o ego. Medita bastante sobre o ego, bastante mesmo. Na hora que você vai provar um sorvete, na hora que você estiver caminhando no local, dá uma boa meditada. Vê se é você que está caminhando mesmo, ou se simplesmente o corpo sabe caminhar por si mesmo. O ego adora dizer, eu estou caminhando, é o tal do corpo ali que está aprendendo há bilhões de anos a fazer aquilo. Mas vale meditar legal sobre isso. Bom, gente, eu vou parar por aqui,
E a gente, então, vai começar desse tópico aqui. Yoga Você e Vedanta. vai parar ou o sistema vai parar? Ah, garoto! Não, o campo dármico, nessa expressão específica, vai parar por aqui e o campo vai retomar a partir daqui também. Essa é a resposta certa. Tá igual o Pelé, tá terceirizando o Edson. O Pelé terceiriza o Edson, né? Mas o Pelé fazia muito gol mesmo. O Pelé falando do Pelé. É assim mesmo. O James diz, né, que isso é feio a beça, né? Você ficar terceirizando na linguagem coloquial, né? É esquisito, né? Muito estranho. Mas é assim mesmo. Aí é um ego, né, que gosta de terceirizar a si mesmo, né? Tá vendo como é que tem de tudo no ego para ele manter ali a impressão de individualidade? Se ficar, né, se envolvendo com o ego, sempre vai dar essa impressão aí de individualidade mesmo reforçada, né? Então o sistema parou aqui e o sistema vai voltar daqui, ó, Yoga e Vedanta, barrinha, experiência e conhecimento. Isso aqui é a página, deixa eu ver que página é essa. Página 37. Né? Página 37. Esse ego está muito sistemático, hein? Ah, rapaz, esse ego aqui, ele quer controlar tudo, meu amigo. Você está achando o quê? O negócio desse ego aqui, o meu lema é controle, rapaz. Minha palavra de ordem é controle, meu amigo. Meu lema é meu, é minha, fui eu. É tudo meu, é meu controle, minha ideia, tudo meu. Meu corpo. Meu corpo, olha que loucura, meu corpo. O cara não sabe nem o que vai acontecer com o corpo dele no próximo segundo, com a mente dele ainda fala que é minha mente. Brincadeira, né? Engraçado, né, olhar isso, para você ver como é que a coisa funciona por si mesma, né? Isso é uma prova, né? O ego, quando ele é bem estudado, ele te mostra a visão oposta que está ocorrendo, né? O ego sempre é o lanterninha, está sempre atrás. Então, com a conclusão que você tem, que tudo está ocorrendo por si mesmo, né? Como ele é o lanterninha, o cara que chega na festa... Quem fez a pergunta para você? Pois é. Tá vendo? É sempre ele. É sempre o danadinho. Ele chega lá, a festa já está rolando tudo, ele diz assim, caramba, minha festa é minha. Olha como a minha festa é bonita. Engraçado, é uma função muito doida o ego, né? É muito Não, e o Sansara fortalece isso o tempo todo, né? Porque você falou, olha a pergunta que a Betânia fez, né? E a Betânia é o quê? É esse senso de individualidade, né? Exatamente. Exatamente. É o ego reforçando, né, a impressão do Sansara básica, né? De que todos são individualidades separadas. Por isso que é difícil sair, né? Porque, se você olhar bem, é um completo absurdo, mas na prática é difícil sair, né? Você pensa um pouco, você vê, caramba, é mesmo, não faz sentido nenhum. Tudo que eu falo já está ocorrendo. Eu estou tomando uma vitamina, eu estou dizendo, caramba, eu estou tomando essa vitamina? Não. Eu estou provando essa vitamina? Não. Você está provando porque você sabe que porque as suas papilas gustativas já estão te dando sabor. Então, não é você que está provando, né? É o corpo que já está provando aquilo. Mas é impressionante, né? E quando a gente lida com as outras pessoas, a gente lida nesse teatrão, né, de atores. Só que os atores, eles não acham que são atores, né? Eles não sabem, quer dizer, eles não sabem que são atores. Eles acham que são os personagens. Aí a gente vai continuar lidando com os personagens, né? Como se aqueles personagens fossem realmente a identidade de todos. Então, por isso que tem a escritura que diz, né? Você lida como um ignorante junto aos ignorantes. Pantiadase deixa isso, né? Em contato com os ignorantes, eu me comporto como ignorante. É claro, vai querer arrumar confusão para quê, né?
Ainda mais já sabe o que é mesmo. Está vendo como é que não tem compatibilidade nenhuma com nada? Isso é legal, né? É muito livre, né? Não tem compatibilidade nenhuma. Tudo é compatível. Não há problema. É isso aí, pessoal. Vamos encerrar, então. Hoje eu não vou falar do Purnamada, não. Eu vou falar só no encontro que vem. Agora eu vou só recitar ele. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão ao Vedanta, gratidão a Ishvara, a toda essa linhagem maravilhosa de professores e alunos numa sucessão milenar. Muito obrigado a todo mundo, até a próxima. Tchau, boa noite. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishvara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.